pessoas, esse é mais um novo vídeo do canal. Eu sou a Girl Tiesan e vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje é a parte 2 de eu lendo com vocês o diário dos meninos. E se você não viu o primeiro, vai ver o primeiro porque vai ser importante para você entender esse. E lá eu explico exatamente do que se trata o diário. E vamos fazer do mesmo esquema que o vídeo passado. Primeiro eu vou ler e depois eu vou fazer os comentários de acordo com a minha opinião sobre. Começando pela introdução, porque sempre temos introdução. Então lá vai. A Cromer em minha mão reluziu, mas eu ainda estava no esconderijo. Os membros que olhavam para mim estavam da mesma forma. Foi como um sonho inacreditável ouvir sobre as várias dimensões pelo homem que usava uma fedora preto e ver o Cromer em minha mão. Naquele momento, uma voz desconhecida veio do lado de fora. À medida que o som se aproximava, gigantes vestidos de branco apareceram de repente, quebrando a porta do esconderijo. Eles estavam usando máscaras que cobriam todo o seu rosto e não se pareciam com pessoas. Eles estavam olhando para o Cromer. Então, basicamente, aqui introduz os homens de branco, né, que usam branco, que é mostrado pra gente a primeira vez no MV de Answer. E aqui não fala muita informação dele, mas mais pra frente vocês vão entender quem são eles. Só que todo mundo acha que são os meninos, né, ou alguém dos meninos, mas spoiler, não é. Mas vamos descobrir quem são eles. Ah, outra coisa, pelo que parece, né, dito aqui, né, na introdução, os meninos, eles ainda estavam no esconderijo deles, era da mesma forma, os meninos estavam da mesma forma, mas agora parecia que eles estavam em outra dimensão, porque quem lembra do vídeo anterior, o Rondium, ele virou a ampulheta, que é o Cromer, no caso, né? Então, parece que isso fez eles irem pra outra dimensão, né? Porque agora aqui a gente tem os homens de branco e não... Bom, né? Talvez na dimensão deles não exista esse homem branco. E um adendo é que aqui eles falam gigantes vestidos de branco. No caso, mais de um, né? No caso, são vários, então. Agora a gente vai ler do Rondium. Não importava o que esse lugar era ou onde realmente estava localizado nas diferentes dimensões. O que importa agora são aqueles gigantes perigosos vestidos de branco que estão procurando pelo Cromer. E não podemos voltar para casa se a perdemos. Eu precisava proteger o Cromo e os membros ao mesmo tempo, mas isso era mais como uma aposta. Naquele instante, um pedaço de vidro quebrado chamou minha atenção. Eu recebi o Cromo do Yunu e comecei a provocar os gigantes. Eu lhes darei o Cromo, gritei e joguei o que havia em minha mão pela janela. Os membros que assistiam no fundo estavam chocados. Assim que o pedaço brilhante voou em um arco, os gigantes vestidos de branco correram atrás disso com pressa. Ao mesmo tempo, eu gritei, fujam. A gente vê o Yosan segurando esse vidro, bom, pelo menos isso que eu acho, também no MV de Answer, naquela parte dele que ele tá no deserto. E basicamente aqui diz que ele fez como se fosse uma isca, jogou para os homens, só que realmente não era o Cromo. E aí disso eles fugiram. E eu acredito que nessa parte seja mostrado lá no Evidência, sabe? Naquela parte da sala. Ou eu posso estar enganada em relação a isso. Agora vamos ler do Sonha. Um dia eles de repente desapareceram. Os irmãos Grimes nos olharam de forma triste. De acordo com os irmãos Grimes, o governo central desse lugar estabeleceu uma política futura para toda a raça humana por meio da execução de simulação de IA. Eles culparam as emoções humanas por desencadearem crimes e terrorismo que ameaçavam a humanidade. Então a chave para sua política era controlar as variantes chamadas emoções humanas. Um projeto de lei para diminuir as emoções humanas abaixo dos limites utilizados tecnologia avançada e uma lei para banir as artes que afetavam grandemente as emoções humanas foi aprovada. Consequentemente, o governo central alcançou um elevado crescimento sob uma política de controle forte, e as pessoas desfrutaram da riqueza material. No entanto,
O riso sumiu de seus rostos, e somente a eficiência e a lógica se tornaram a prioridade nessa sociedade. Com esses dias, continuaram, homens usando fedora preta começaram a aparecer, um por um. Eles cantavam e performavam aqui e ali, e foi dito que aquilo teve o poder de atrair as pessoas. Sendo estimulados por esses homens, as pessoas que escaparam do controle começaram a aparecer. Pessoas de diversos campos formando uma resistência contra o governo central, e se auto-intitulavam de piratas negros. O governo central colocou os homens com fedora preto na lista de procurados, mas eles falharam em capturá-los, em diversas vezes devido ao fato de que eles podiam se teletransportar usando a Chrome. Contudo, no fim, após colocar novos androides guardiões, provavelmente os gigantes de branco que vieram nos capturar, o governo teve sucesso ao capturar os homens de fedora preto. Os piratas negros e a resistência, nada disso importa. O importante é que precisamos da Connor para voltar para casa e a perdemos para os androides guardiões. Ok, aqui a gente temos vários pontos importantes para destacar. E aqui mostra sobre uma coisa que eu falei no meu vídeo, daqui do canal, que é essa questão do governo dessa dimensão, que utilizou essa política nova para poder fazer com que as pessoas perdessem as emoções humanas, de acordo com simulações de IA, que é a inteligência artificial. Não diz exatamente como que é usada essa inteligência artificial, mas basicamente ela conseguia tirar as emoções das pessoas. E foi usada, né, claramente, porque mostra aqui relatos de pessoas que perderam o sorriso, e que a arte, essas coisas que provocam as emoções humanas foram extintas. Só que começou a aparecer esses homens usando fedora preto, e que eles começaram uma revolução, né? E que várias outras pessoas começaram a apoiar eles, e essa resistência foi se chamada Piratas Negros. Eu acredito que tudo isso foi tirado meio de que da gente, sabe, do fandom, porque, querendo ou não, desde o começo, quando começou o 80s em si, que tinha a música Pirate King e Treasure, eram piratas, né? Porque como a gente chamava e tudo mais naquela época. Então, talvez tenha tido um pouco de influência nossa também nisso aí. E aí depois eles falam que como começou essa revolução por causa dos homens com fedora preto, o governo colocou eles na lista de procurados. E aí eles usaram androides guardiões. E que aqui fala que provavelmente são os gigantes de branco, porque faz sentido, né, no caso. Eles são como se fossem seguranças ou polícias, na verdade, desse governo, e que sempre estava atrás do cromo, porque até os fedoras, os homens de fedora de preto, usavam os cromos também. Então, o governo tinha o acesso à informação de que esse era um objeto muito importante, valioso, e que queria ele a todo custo, né, no caso. Agora estavam com os meninos, como fala, porque o homem deu pro Hong-Jun, só que, pelo que parece, foi capturado pelos homens de branco, porque no final o Hong-Jun fala que eles precisavam voltar para casa, mas que agora perderam para os androides de guardiões. Agora vamos ler do Yuno. O olho esquerdo, que dirigia uma pequena, mas única marca após estudar design de moda. Era frequentemente desqualificado das entrevistas como uma casa de moda devido à sua aparência hostil. No entanto, ele tinha grandes habilidades e era uma pessoa calorosa e apaixonada, até que ele perdeu sua filha. Sua filha foi atropelada por um carro em alta velocidade enquanto estendia a mão para pegar uma flor que havia florescido na estrada. As pessoas avançavam rapidamente, como se isso fosse mais importante do que olhar ao redor. Mesmo depois de ver a criança no chão, depois de ser atropelada pelo carro, as pessoas ocupavam-se fingindo não ter visto nada. Durante esse tempo, a criança morreu lentamente. Dizem que o olho esquerdo ficou furioso e caiu em desespero quando soube tardiamente dessa verdade, e se tornou uma pessoa completamente diferente depois disso.
Depois de perder sua filha, ele conheceu a ilusão dela ao ser intoxicado pela fumaça que cria delírios no lixão de Streetland. Enquanto ele estava vagando pelo lixão, ele foi selecionado pelo guardião androide para se tornar o gerente de Streetland. Isso me lembrou do meu irmão, o tempo todo que eu ouvi sua história. Eu simpatizei um pouco com os sentimentos do olho esquerdo. Ele me lembrou de quando perdi meu irmão. Apesar de minhas intenções originais eram descobrir sobre o bunker do androide, eu pessoalmente queria ajudá-lo também. Para isso, tivemos que atraí-lo para um lugar onde a fumaça não fosse forte. Precisávamos fazê-lo perceber que a filha que estava olhando não era real, mas apenas uma ilusão. Eu sinto que aqui tem muito mais informações também importantes que a gente tem que ressaltar, mas que também fica muitas coisas em aberto, sabe? Mas comentando primeiro aqui, ele fala do olho esquerdo, e que o olho esquerdo inicialmente era uma pessoa muito alegre e que também gostava de moda, então provavelmente era uma daquelas pessoas que tinha contato com as emoções diretamente, lógico, mas que isso mudou depois que ele perdeu a filha dele. E aqui fala sobre Streetland, que é a cidade, e que é o nome da cidade onde que se passa o MV de Fireworks. Porque se você olhar bem, no MV você consegue ver essa fumaça, porque lá parece que, tipo, tá meio pegando fogo, como alaranjado, sabe? E aqui fala sobre essa fumaça. Eu acredito, isso é uma teoria minha, que os meninos o Homem de Fedora Preto, eles usam máscara pra, como é que eu posso dizer? Não descobrir sua identidade, mas também por conta dessa fumaça, que essa máscara ajuda eles a não serem contaminados, porque aqui fala que a fumaça faz você ter ilusão. E, infelizmente, o homem de olho, o olho esquerdo, ele tem a ilusão de ver a sua filha. E aqui ele fala uma coisa que é importante ressaltar para a história, que eles foram atrás do homem do olho esquerdo para descobrir a localização do bunker do androide. Porque, como que fala, o olho esquerdo ele é o governante geral de Streetland, então ele tem conhecimentos que outras pessoas não têm. E os meninos precisam descobrir o bunker do androide, porque o androide são os homens de branco. Sabendo onde que é, eles conseguem buscar o Chrome, entendeu? Agora vamos do Yo-san. Para meu pai amado. Pai, eu estou caminhando rumo a Streetland, de onde posso não ser capaz de retornar. Agora que estou caminhando por uma estrada esburacada, após sempre ter andado por uma estrada bela e lisa, meus pés continuam a latejar. Meus pés estão doloridos, mas eu ainda me sinto bem. Isso é porque eu estou com meus amigos e estou indo rumo ao lugar que decidi por mim mesmo. Todos dizem que é um novo mundo, mas de alguma forma estou familiarizado com esse cenário. A cidade com a qual me deparei após sair da floresta, eu só pude ver pessoas que corriam sem nem mesmo olhar para o céu, como se estivessem sendo perseguidas. Pessoas que pegavam escadas rolantes como produtos sendo colocados em uma máquina. Pessoas que se moviam sem sorriso. Desnecessários e falavam somente sobre suas necessidades. E pessoas que estavam apenas olhando para a pequena máquina, tendo esquecido como olhar para outros face a face. Eu pensei que talvez não seja um novo mundo, mas que estou apenas dando uma olhada microscópica no mundo em que estávamos vivendo. Pai, eu sei que estava chocado por me ver cantar e dançar com meus amigos, mas eu realmente queria escapar do mundo em que vivia, o mundo em que as pessoas estavam presas. Eu amo muito meus pais, mas nunca estive feliz em seu mundo. Quando fui expulso da garagem que estivemos usando como esconderijo e tivemos que nos separar, o mais doloroso para mim foi que meu pai foi a pessoa que nos expulsou. Eu me tornei a pessoa que tirou a felicidade dos meus amigos, que voluntariamente me convidaram para esse mundo. Eu me lamentei, pensando que se eles não tivessem me conhecido desde o início, então essa situação não teria acontecido. Eu me ressenti, pai. Pai, é por isso que eu não irei retornar para o mundo que você criou. Não é que eu não o ame, mas eu não quero mais culpá-lo. Seu filho, Yo-san. Bom, aqui claramente é uma carta aberta para o pai do Yo-san. E aqui fala sobre os sentimentos dele, né? Que a gente falou isso no vídeo anterior, mas dando só uma relembrada. O pai dele era muito rigoroso e já tinha decidido tudo para ele.
o que seria a vida do Yosan, no caso. E ele não gostava dessa decisão do pai dele. E quando ele descobriu que o filho estava dançando e cantando, é aí que entra uma coisa. Foi o pai do Yosan que fechou o esconderijo deles. Então, aí tá uma culpa que ele sente, porque ele sente como se ele não tivesse ido lá e conhecido os meninos, não teria acontecido a situação. Mas infelizmente aconteceu. E que bom que eles continuaram juntos, né? Porque depois disso os meninos ainda continuaram amigo deles e foi para onde que eles foram? Para o Novo Mundo. E quem já viu o Weekly Idol daquela época de Wave, o Hongjoong fala que um dos nomes que estavam para candidatos do grupo era New World, que meu inglês não é muito bom, mas se chama exatamente Novo Mundo. E eu acho que é por causa disso, porque tudo vai girar em torno disso, sabe? Como se tivesse sido uma cidade perfeita, mas que na verdade era só a nossa cidade mesmo, e que as pessoas não enxergavam isso, porque hoje o nosso mundo, igual o Wilson conta aqui, as pessoas elas preferem olhar para uma pequena máquina do que realmente olhar face a face, que é no caso ficar olhando para o telefone. Então, basicamente era só alienando as pessoas, sabe? Falando que era Novo Mundo, um lugar bom, mas não é. E quem já viu os meninos falando, eles falam disso, que Wonderland, que é o País das Maravilhas, as pessoas que moram nesse lugar, que eu acredito que seja a cidade de Streetland, acreditam que é um lugar bom, um lugar perfeito, mas que pro Leites, na verdade, não é, porque igual quando eles chegaram ali, eles perceberam que basicamente eles estão no mesmo lugar que eles estavam, mas de uma forma diferente, como se fosse mais perto, sabe? Eles enxergando realmente. Agora vamos para Dulsan. O lugar ao redor do esconderijo se parecia muito com onde eu costumava ficar. Se eu não estivesse me deparado com as criaturas estranhas, eu não teria acreditado em todos os ditados sobre as diferentes dimensões e o cromo. Felizmente, nós escapamos do esconderijo com segurança, e graças a sermos familiarizados com os arredores, nós conseguimos encontrar nosso caminho em meio à escuridão. Com o espaço visível, eram similares com a realidade que conhecíamos, mas também eram ligeiramente diferentes. Sob o penhasco onde o Yon salvou nosso bobo no passado, costumávamos ser um vale e havia uma pedra gigantesca no topo. Mas aqui nenhum som de água podia ser ouvido e nenhuma pedra podia ser vista. Similares, mas extremamente diferentes. Quando eu estava imerso nesse pensamento, eu podia ouvir os membros rindo, os membros que estavam descansando por um segundo. Estávamos brincando uns com os outros, aliviados que o cromo estava em segurança. O que Rondion havia jogado pela janela foi um pedaço de vidro, parecido com o cromo, mas não o verdadeiro cromo. Então aqui fala só uma visão do Sam chegando na outra realidade, que basicamente era igual, mas ao mesmo tempo não. E que, mesmo que eles estavam ali em outro lugar, eles conseguiam ainda ficar junto e estavam em segurança, salvos. E com o cromo, ainda que mostra, então, a parte que eles não tinham perdido o cromo pro gigante branco. Então, antes de eu ler para vocês a do Mingui, eu quero lembrar que, como é um diário, ele passa em vários tempos diferentes. Então, uma hora eles vão estar com o cromo e outras horas não. Mas possivelmente o final é eles não estando com o cromo, né? Porque, parando pra pensar, se não mostrou ainda como eles pegaram o cromo, então provavelmente eles estão sem o cromo. Agora vamos ler a do Mingui. Para encontrar o como, devemos ir ao bunker dos guardiões androides. Mas a única pessoa que conhece o bunker é o olho esquerdo, o gerente do depósito de lixo de Streetland. Então não temos escolha a não ser vir a este lugar. Como se estivéssemos acostumados queimando lixo, a fumaça amarela que supostamente causa alucinações aumentava constantemente. Talvez por causa disso, o homem chamado Olho Esquerdo estava murmurando para si mesmo no ar. Ufa, como conseguimos a localização do bunker de androide dessa pessoa? Graças ao intrometido Won, decidimos descobrir a localização do bunker de androide e também recuperar a voz da garota Grimes. Aquele cara é sempre um intrometido desnecessário assim.
Pelo que ouvimos de Honjun e dos irmãos Grimms, o olho esquerdo também parece ter sua própria história. Seja como for, não há ninguém sem uma história. De qualquer forma, nós dividimos em equipe. Membros que irão para uma pilha de lixo que parece uma caverna para encontrar a voz. E membros que irão convencer o olho esquerdo a descobrir a localização do bunker do Android. Eu estava no último. Bom, aqui a gente tem coisas a ser falada. E anteriormente eu esqueci de falar sobre os irmãos Grimms, que foi mencionado, mas que a gente não tem muita informação sobre eles. Mas aqui diz sobre a irmã Grimm e que ela perdeu a voz dela e que eles estavam procurando. E eu acho um pouco engraçado porque como que você procura uma voz sendo que você nunca viu, entende? Tipo, voz não é uma coisa palpável, mas basicamente eles se dividiram em dois grupos, um para ajudar a achar a voz da menina e o outro para convencer o olho esquerdo a falar a localização do bunker do Androides. Agora vamos ler do Uyon. A criança que me salvou era uma garota que combinava bem com a luz da lua. A garota voluntariamente nos convidou para sua casa. Cansadas de ser perseguidos e fugir, nós calmos no sono imediatamente. E nesse meio tempo, a garota curou meu tornozelo ferido. Os gigantes de branco, que foram enganados pelo pedaço de vidro, nos atacaram novamente, enquanto descansávamos no meio da floresta. Os gigantes me arrastaram pelo tornozelo. Todos os membros correram para me salvar, e nós acabamos perdendo o cromo. Depois que eles levaram o cromo e desviamos os olhares, pedras rolaram da caverna na floresta. Quando corremos em direção a ela, uma garota na caverna ejaculou entre os pedregulhos. A garota tinha um irmão. O menino disse que não podia falar, pois os gigantes de branco tiraram a voz dela. Eles se apresentaram como os irmãos Grimms. Então aqui fala um pouquinho mais dos irmãos Grimms, que eles ajudaram o Uyon, e que eu acho que é por isso também que os meninos eles estão ajudando a achar a voz dela. E que é o Uyon, no caso, ele foi salvo porque ele machucou o tornozelo pelos gigantes e que ela curou ele. E agora vamos ler do Chonho. Bong Bong. Ouvi uma bola de basquete quicando. Eu pensei ter ouvido mal. Para encontrar a voz abandonada da garota, entrei lentamente na caverna com uma corda fina amarrada em volta do meu corpo e uma máscara de gás no rosto. Eu nem sei como alguém pode abandonar uma voz e encontrá-la de volta, mas eles dizem que é possível por causa das coisas da nova extração de energia. Nunca ouvi o formato de uma voz antes. Quando perguntei ao menino Grimm se ele tinha uma forma ou uma cor, ele disse que se parecia com uma pérola, com uma energia condensada azul dentro. A pérola que os meninos não disse estava brilhando bem no fundo da fumaça amarela. Então eu ouvi a bola de basquete quicar novamente. Quando parei de andar, a bola rolou na frente dos meus pés. A vitória é minha, JH. Isso era o que estava escrito na bola. Quando eu olhei para cima, eu estava em um estádio. O que você está pensando? Passe. Meu colega de time gritou comigo. É um déjà vu? Apagado. O apito tocou no estádio. Acho que tive um sonho estranho por um tempo. Eu estava procurando por algo, mas não conseguia lembrar o que era. O jogo começou novamente. Corri para a quadra. Eu dei uma ênfase no déjà vu aqui porque eu acho que é importante, né? Porque a gente tá na era exatamente da música falar déjà vu. E, que eu já falei, a fumaça amarela, ela dá essas alucinações. Então, pode ser que você lembre de coisas que você já viveu, memórias, igual o olho esquerdo. Ele sempre via a filha dele, mas a filha dele não tava mais ali, sabe? Então, é meio que tendo um déjà vu. Eu acho que pode ter alguma... como é que pode ser? Claramente, algo junto com a música de agora, porque, né? O nome aí. Mas eu ainda não consigo muito dar uma linkada exatamente com as informações que a gente tem até aqui, então eu vou deixar em aberto isso, mas talvez tenha ligação. E por último, temos o outro. A corda de segurança amarrada ao corpo de Jong-ho parou e não se moveu mais. Preocupado,
Yosan entrou na caverna de Liso usando a última máscara de gás para descobrir sobre a situação. O jogo que causou a lesão no tornozelo de Jong-ho estava acontecendo na frente de seus olhos. Jong-ho descartou todas as coisas que aconteceram como a ilusão e déjà vu e correu ferozmente para apagar a desgraça do passado. O olho esquerdo começou a atacar os membros, fugindo do olho esquerdo, que os perseguia. Eles o atraíram secretamente para um espaço livre da fumaça. Quando a ilusão de sua filha desapareceu, ele ficou ainda mais furioso. Todos não sabiam o que fazer, mas Yuno gritou em meio ao silêncio: "Sua filha está morta." Todos olharam para Yuno surpreso. "Você está negando porque não quer acreditar, mas já não está ciente da verdade?" Yuno acusou mais uma vez. "Eu vou matar você." O olho esquerdo soltou um grito agudo e deu um pequeno golpe em Yuno. Jong-ho. Quando Yosan chegou, Jong-ho estava embriagado de ilusão e corria furiosamente em direção ao penhasco. Bom, aqui mostra um pequeno desfecho dos dois lados das equipes, mostrando que primeiro o Yosan viu que tinha alguma coisa de errado com o Jong-ho, e quando ele foi lá, ele viu que o Jong-ho estava alucinando, e em parte da outra equipe, o olho esquerdo ele ficou furioso, e aí os pessoas correram, logicamente, fora da fumaça, e aí lá ele descobriu, ou talvez ele já sabia, mas ele só estava se enganando, de que a filha dele tinha morrido já. E o Yuno foi e jogou umas verdades na cara dele que precisa ser dita, e aí ele ficou mais furioso ainda, e deu um golpe no Yuno. E depois volta de novo no Jong-ho e no Yosan, falando que o Jong-ho tava correndo em direção ao penhasco. E assim, acabou, né? A gente fica sem informação a partir do ponto de aqui. Não temos mais nada. Lógico que a gente tem a parte 3 ainda, mas em relação ao 2. E o que eu posso dizer até agora é isso. Eu não tenho uma conclusão exata, porque eu vou ler com vocês a parte 3 e a gente vai conversar melhor lá. Então, é isso. Obrigada por assistir o vídeo. Não deixem de comentar o que vocês pensam sobre até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. A corda de segurança amarrada ao corpo de Honjo